Vamos à continuação do estudo do livro dos médiuns, com a gata aqui em volta, cachorro, aqui ó, Odinho! Eita, todo sujo. Vamos lá. A gente estava falando sobre bicorporeidade. Desculpa a bagunça ali atrás. E no item 119, capítulo 7, item 119. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Então, voltando, fora do corpo, alguém vivo, então eu estou viva, saio do meu corpo e eu posso aparecer para outra pessoa com toda a minha aparência de agora. Então eu posso aparecer inclusive como se eu tivesse com o corpo, meu corpo espiritual ficar tangível e parecer que eu tô ali encarnada, quando na verdade o meu corpo físico tá em outro lugar. Mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que temos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade, que foi o que eu falei ali. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Então, é assim que acontece quando dizem que, tipo, ah, não, mas o fulano tá aqui. Não, mas o fulano tá aqui na Europa, mas eu vi ele no Brasil. E aí fica, tá, como assim? Ele consegue estar ao mesmo tempo em dois lugares? De certa forma, sim, porque ele tá ali com o corpo espiritual dele e em outro local ele tá com o corpo físico. Mas, na verdade, ele mesmo só tá no lugar onde tá o espírito. O corpo físico vai estar só o corpo físico mesmo, né? Só que aí pode ser que ele apareça rapidamente em outro lugar, porque o espírito pode sair e se movimentar na velocidade da luz. Então pode ser que rapidamente ele vá tá aqui descansando, tá? Aí passa 1 hora que ele foi descansar. E ele pode ter passado essa 1 hora em outro lugar do planeta, e nessa 1 hora ele ficar tangível àquelas pessoas que tá do lado do outro lado. Então eu aqui vou até a China, eu durmo, o meu espírito vai até a China e passa essa 1 hora lá tangível, então vai parecer que eu tô realmente lá. E aí, depois eu volto pro corpo, mas quem ficou lá vai achar que eu tava lá mesmo, que eu peguei um avião e fui. Então, tipo, como assim a Gabi tá lá e tá aqui ao mesmo tempo, né? Em 1 hora não tem como ela ter ido até lá. Só que como espírito tem. Tá. Aqui vão 2 exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, vide nota especial à página 187, quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado. O que é supliciado? Ia ser torturado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: Primeiro, poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pôde aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isso que quer saber.
Então, foi o que ele explica aqui, que a gente já tinha entendido antes. Que é quando o espírito, quando a gente vai dormir, a gente pode pedir a Deus, eu queria muito estar lá com minha mãe agora, eu posso ir pra lá agora? E aí, se for permitido, eu posso, o meu espírito junto do meu perispírito, sair do corpo, e nesse momento o meu corpo físico vai ficar como se fosse praticamente morto, é como se eu estivesse em coma, porque no coma o corpo tá ali, mas não dá resposta, e é exatamente a mesma coisa que acontece quando o nosso espírito sai do corpo. Então o meu corpo vai ficar ali como se fosse em coma, e meu espírito vai sair e vai ir para o lugar que eu desejei estar. Então foi isso que... E os dois vão estar ligados por um laço fluídico, então vai ter um fio que vai ligar o meu corpo espiritual ao meu corpo físico. Segundo, isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Aí ele responde: achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Então o espírito ele pode se tornar, tipo, eu posso conseguir encostar nele e ver ele, que foi o que Jesus fez no momento em que ele apareceu lá nos 3 dias depois que ele tinha morrido. Ele não voltou à vida com o corpo que ele tinha. O perispírito dele se materializou. Então ele se torna material por um momento. Terceiro, será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça nos lugares? Aí ele responde: a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro. Mas em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Terá sempre um estado mais ou menos estático. Então pode ser que eu esteja aqui assim, ó. Que eu tô acordada, tô com o olho aberto, mas não tô respondendo. Então pode ser que o meu espírito nisso esteja saindo e indo para outro lugar. Então eu tô acordada, mas eu não tô bem acordada não. Tipo, eu não vou estar respondendo como eu respondo normal, porque para eu responder como eu tô, para eu falar como eu tô falando agora, tem que ser algo do meu espírito, um comando do meu espírito. E aí, para isso, eu tenho que estar aqui. Agora, eu posso ficar de olhos abertos, posso até tá dando reflexos do que o meu espírito está vivenciando em outro lugar. Mas, então dá pra estar acordado, mas não vai ser assim como eu tô agora, por exemplo, né? Deixa eu ver onde é que parou. Nota, a alma não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Então ele tá falando assim, ó, o meu espírito não vai se dividir, não vai ficar um pedaço do meu espírito aqui e outro pedaço do meu espírito lá e tá dividido ao meio, não. O que vai acontecer é, como ele fala, assim como a luz é uma luz só que se espalha para todos os lados, é a mesma luz que vai para tudo que é lado, é o mesmo sol que ilumina toda a região que o sol ilumina, ele não se divide, é o mesmo, então é a mesma coisa que o espírito, ele vai emanar uma luz, é como se fosse partes dele, o som como é que eu posso explicar? Eu acho que esse da luz é a melhor explicação, a boa explicação que eles deram. O espírito, assim como a luz, ele é... Quando falam do espírito, se fala lá que é um ponto de luz, um ponto luminoso. E se falava que dava a aura, né? Então é como se a minha aura tivesse espalhada por todo o ambiente nesse momento, né? Então o espírito é indivisível, ele nunca vai se dividir. Quarto, que se sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertasse. Isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Então, no momento em que alguém está perto de mim e ela tem a intenção de me matar ou de me acordar, eu vou sentir essa intenção. Então, sabe quando a gente está ali viajando e aí tu sente que tem alguém te olhando? Tu não tem um olho nas costas pra dizer que tem alguém te olhando, mas a gente consegue sentir, tipo, eu sinto que tem alguém me observando. Então, é a mesma coisa
quando acontece com o corpo dormindo. A gente vai sentir que tem uma intenção de alguém. O pensamento, ele fica no ar e eu posso captar esse pensamento e aí o meu espírito vai voltar imediatamente pro corpo. Pode ser que eu não tenha tempo de reagir e acabe me assustando mesmo, né? Mas eu já vou estar no corpo. Nota: explicação inteiramente idêntica nos deram muitas vezes espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Mas a tangibilidade e a visibilidade a gente já tinha estudado antes, né, também. Então esse foi o item 119. E amanhã continuaremos com o item 120, né, Pixie? Vem aqui. Ó, coisa linda. Tá, tchau, tchau.